Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês a ferramenta que eu estou utilizando para incentivar as aulas remotas, para incentivar os acessos dos alunos, o efetivar das atividades, incentivar de uma forma prazerosa e trazer os alunos para mais próximo, mais pertinho da gente. A ferramenta que eu estou utilizando é o ClassDojo. Eu já utilizei ela em outros momentos, inclusive tive até um projetinho que fiz com ele em outro momento, só que este ano eu tinha desistido de utilizá-lo, mas agora, pela necessidade de incentivar os alunos a voltarem a fazer, né, porque eles começaram com certo gás, depois diminuíram os acessos, então para retornar, eu retomei o uso do ClassDojo. Bom, primeiramente, eu vou explicar para vocês que o ClassDojo, ele é uma ferramenta que tem para celular, para tablet e também podemos usar pelo Google. Aqui eu estou usando pelo computador. Então, ele é uma ferramenta, na verdade, não é brasileira, mas ele é super legal, porque ele dá um norte para a gente enquanto professor, porque ele nos ensina a trabalhar de forma que a gente incentive a nossa turma. Eu vou liberar para vocês aqui esse videozinho, só que esse vídeo, ele está em inglês, e eu vou falando algumas coisinhas para vocês durante o vídeo, ok? O ClassDojo é uma comunidade de sala de aula. Olha que interessante, a professora usando o notebook em sala de aula e pontuando na mesma hora os alunos. Olha que interessante ela pontuando, porque ele te dá essa oportunidade. Os próprios alunos podem registrar os momentos e lançar ali dentro do portfólio deles. É super legal, viu, gente? E como os pais têm acesso no ambiente de pais, há uma comunicação. Aqueles professores que não querem, por exemplo, utilizar ou deixar seu celular para que os pais tenham acesso, o ClassDojo você consegue ter um ambiente interno, os pais respondem para você no horário que você desejar. Pode limitar. Olha que bonitinho ele registrando. Bem bonitinho, viu, gente? É super legal. Depois que a gente pega a prática, você percebe que ele é muito útil. Você pode registrar e lançar naquele mesmo momento. Como o pai tem acesso, o pai já vê em tempo real o que está acontecendo. Gosto muito, viu? Muito mesmo. E então, o que é muito legal é porque o ClassDojo, ele é baseado também nesses monstrinhos, estão vendo? Olha. E esses são os avatarzinhos que os alunos têm acesso. Quando a gente cadastra os alunos têm os avatarzinhos. E depois, quando eles têm acesso como alunos lá dentro, eles têm um ambiente deles, eles podem modificar esse avatar, eles podem inventar 1000 firulas, até colocar uma fotinha, se não quiser o avatar. Então, existe um ambiente de professor, o ambiente de pai, o ambiente de aluno e o ambiente do gestor, do líder da escola. Por quê? Porque você consegue conectar vários professores numa mesma escola e aí o gestor tem acesso a tudo e os próprios professores postarem como uma rede social interna da escola, sabe? Um jornal, tem muitas ideias que dá para ser feito enquanto escola. Vou mostrar para vocês aqui a minha página. Eu tenho 2 turmas utilizando o ClassDojo. Eu tenho a minha turma do fundamental e eu tenho a minha turma que é bem recente do infantil. Tem 2 semanas que eu comecei a utilizar do infantil. E eu estou vendo que o meu infantil está usando até muito mais que o meu fundamental, por incrível que pareça, para postar videozinhos. Mas eu vou iniciar aqui para vocês mostrando do meu fundamental como que é o ambiente interno. Observem que os monstrinhos são os avatares que o próprio aplicativo colocou, e como as crianças têm acesso dentro deles também, elas podem editar e podem movimentar. Então, você pode aqui adicionar alunos, ou então montar em grupos, você pode montar grupos como você quiser. E ele é uma ferramenta bem interessante, porque vocês observem que eu coloquei 2 bolinhas, né? A verde, que são os pontos positivos que eles ganharam, e o azul seriam os pontos negativos que eu estaria tirando o ponto deles. Mas eu não vou tirar ponto neste momento de nada. Então,
eu simplesmente estou dando ponto positivo. Aqui está a minha turma e aqui estão os comportamentos que eu utilizo com eles. Como nós estamos em pandemia, eu coloquei comportamentos, eu editei, e aqui é possível que cada um edite o que quer, porque você edita e você coloca de 1 a 5 pontos o que você quer dar, e aí você escolhe aqui os ícones que você quer utilizar. É você que monta, a sala é sua, certo? Então, no meu caso, eu montei o que eu achei interessante para mim em período de pandemia. Então, eu coloquei, por exemplo, os meus alunos, eles fazem atividade diariamente e me enviam via WhatsApp. Então, eu vejo essas atividades diariamente. Eu não estou pontuando diariamente eles, ok? Deixei alguns dias da semana que eu pontuo. Então, nesse dia eu vou e pontuo tudo, certo? Então, aqui eu dou pontinho por rotina, cabeçalho, letra caprichada, se pintou o desenho, se fez atividade complementar, se entregou o e-mail, ler e escrever no dia certo, né? Se tem participado das coisinhas. Com tudo que eu posso pontuar, eu tenho feito. Inclusive para aquelas crianças que têm buscado atividades impressas na escola, porque não têm acesso ao celular, também estou pontuando. Por quê? Porque eu tenho um propósito com esses pontinhos. Em outro momento, eu já fiz um projetinho em cima disso e eu vou tentar desenvolver parecido ou talvez venha fazer algumas modificações. Cada pontinho desse que as crianças ganharam, eu quero fazer que esses pontinhos virem um dinheirinho para eles, de brinquedo. Um dinheirinho de minha própria confecção. E quando as aulas retornarem, se elas retornarem, a minha ideia é que a gente faça uma feirinha. Eu já fiz isso em outro momento, de brinquedos usados, mas eu também já fiz uma feirinha que eles tiveram uma feira de bugigangas, né? Sempre em bons estados. Inclusive, numa feirinha dessas, venderam até bolinho de chuva. Bolo de chocolate. E aí, fica a critério deles, eles montam as lojinhas, a gente trabalha vários componentes curriculares em cima dessa lojinha, e então naquele dia eles podem vender e comprar, e a moeda que é utilizada é o meu dinheirinho do ClassDojo. E qual vai ser a quantidade de dinheiro que eles terão? A quantidade de pontos que eles adquiriram. Então é assim que eu trabalho. Como nós não sabemos se as aulas remotas, aliás, as aulas presenciais retornarão, eu estou com uma ideia de montar uma lojinha. Não sei ainda como farei, mas eu estou com um projeto de montar a lojinha. O detalhe é o que vender na lojinha, né? Visto que estamos em tempos de pandemia. Mas é super legal, gente, super legal. O que é interessante, vocês podem observar aqui, que tem a pontuação dos alunos, mas nós temos aqui meios de gerarmos relatórios. Olha que legal. Eu vou colocar para vocês, essa semana não pontuei ninguém ainda, que hoje é quarta, é hoje que eu vou pontuar. Hoje é 16 de setembro. Então, eu vou mostrar para vocês de semana passada. Aqui é da turma toda. Então, mostra a quantidade de pontos que eu dei, tá? 5 pontos concedidos a Nicole por 5 atividades complementares no mesmo dia. Tá vendo? Olha que interessante. Entregou todas juntas naquele prazo. Eu posso também lançar presença dos alunos e depois eu gero aqui um gráfico de presenças. No meu caso, não teremos, porque eu não lancei presença, porque não era eu não trabalho dessa forma, mas eu posso lançar, ok? Então, estaria aqui também gerando as presenças, semana passada e outros dias, ok? Aqui eu consigo também gerar o relatório individual do aluno. E cada item desse que está aqui foram os itens que eu marquei lá para pontuar, desses ícones. Mas se você quiser que saia dados específicos aqui no gráfico, então você precisa editar o que você vai pontuar especificamente com o que você deseja, para depois você ter o resultado que você espera. Então, é bem interessante aqui. Você também consegue visualizar em planilha, e então você precisa salvar, certo? Super legal. Aqui nós temos o portfólio das crianças. Então, as crianças, elas vão mandando um portfólio e elas podem lançar aqui dentro fotinhas, vídeos,
e podem até trabalhar com esse aqui é o teste que eu montei, que eles colocam personagens e podem editar escrevendo, é bem legal. E como é uma rede social, eu vou curtir, ok? Lembrando que o ambiente do portfólio, só ela e o pai têm acesso. Para que os outros alunos vejam, eu preciso colocar essas fotos na história da turma, que daí seria aquela timeline, né? Aquela tela de acesso. Então, aqui está um pouquinho da nossa timeline, nosso history. Então, aqui eu postei um pouquinho das atividades dos alunos, que foi sobre Mogi das Cruzes, olha que bonitinho. Então, um pouquinho das obras que eles fizeram, fui postando, e aqui eles conseguem visualizar as atividades deles e dos amigos, se assim você desejar. Fica a seu critério montar como você quiser. Também você pode utilizar essa história da turma, não para isso, mas de repente colocar uma informação muito importante. Você pode aqui também, ó, adicionar eventos. Também. Você pode mandar mensagens, como eu falei, de repente um professor não tem interesse em deixar o seu celular por causa do WhatsApp, não quer deixar seu número exposto. Então aqui você pode definir um horário de silêncio e você pode conversar com o pai na hora que você desejar, né? E o pai vai te mandar a mensagem só vai chegar para você no horário específico. Tá? Você tem aqui um login de aluno, que você pode utilizar um código, ou você pode usar um método, mudar o método para um QR Code, ou então até mesmo entrar aqui com a conta Google. Dentro há muitas ferramentas bem interessantes. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando nós estamos num dia de aula presencial, há muitas situações que às vezes acontecem, como, por exemplo, barulho. Tá muito barulho na sala, por favor, baixe o volume. Senão você coloca aqui, ó, para medir o volume. Olha que interessante, é super legal isso. Gosto bastante. Você pode também cronometrar atividades. Pode montar grupos de 2, de 3, de 4, de 5. Tem muitas ferramentas, né? Você pode dar uma direção, colocar uma postagem de uma lição. Você pode vir aqui dentro também e dentro dos portfólios e você criar uma atividade. Olha que interessante. Por um título, você vai dar instruções, você pode gravar um vídeo. Olha que interessante, ó. Vídeo, foto, desenho, ficha de trabalho. Você pode enviar um anexo. Olha que interessante, gente. E isso tudo você pode fazer diretamente para o aluno. É um pouquinho diferente de que, por exemplo, no WhatsApp, a gente consegue conversar. Eu consigo até enviar um arquivo, mas aqui fica registrado dentro do portfólio. E uma vez que você envia para todos, todos receberão. Vocês podem observar que esse aqui foi eu que escrevi um dia, ó. Queridos, estou com muitas saudades, logo, logo estaremos juntos. Então, quando eu mandei, olha que interessante, todos receberam. Então, fica registrado aqui no portfólio do aluno que você enviou, ok? Você enviou e todos receberam. Então, uma vez que ele tem acesso lá dentro, o pai tem acesso, o pai também vai ver que ele recebeu e que ele tem que fazer. Então, é bem legal. E aí, uma coisa que eu achei super legal, que deu muito certo para os meus alunos, é que eu voltei, né? Porque, como eu falei para vocês, eu vi que estava tendo dificuldade, eles estavam um pouco motivados, então eu retornei o uso do ClassDojo. Eu percebi que quando eu resolvi colocar a quantidade de atividades que me era entregue, triplicou, quadriplicou. Por quê? Porque eles estão preocupados nos pontos. Inclusive, tem uma aluna, aqui, Ana Clara, que ela ficou atrasada. Você pode observar que ela está com menos que o outro ainda, olha só. E ela fica assim, professora, já cheguei perto. Mas é que ela demorou muito para entregar a atividade, né? E eu falei assim, tá chegando, querida, envie.
Então, assim, ela está correndo porque ela quer ter bastante pontos. Eu tenho alguns que estão um pouquinho mais ausentes, mas já estamos conversando, e assim que ela me enviar, inclusive ela está se movimentando para entregar, então eu vou dar mais uns pontinhos dela. Aqui também eu tenho esse aluno que está fazendo remotamente, as atividades dele chegaram ontem, e eu não tive tempo ainda de pontuar, então eu irei pontuá-los. Então todos os alunos terão possibilidade de ter pontinhos e depois fazer esses pontinhos virarem dinheirinho para aquela feirinha, ou a lojinha, ou o que for proposto, né? Eu acho super interessante, é uma ferramenta muito legal mesmo, e que nos dá um subsídio agora para esse período de pandemia, né? Porque ele incentiva e ao mesmo tempo registra. Então, nós estamos vivendo tempos que nós precisamos registrar portfólio, né? Vou mostrar para vocês aqui a minha turminha do infantil. E olha o portfólio deles. Olha quantas coisinhas eles já me enviaram. Então, aqui está no geral, mas quando eu clico em um aluno específico, por exemplo, eu tenho aqui o portfólio dele. E aqui eu consigo gerar relatórios, como eu já falei para vocês, e eu consigo gerar o relatório, por exemplo, de todo este mês, por exemplo, todo mês de agosto, por exemplo. Olha, eu consigo por semana, todas as datas, então eu consigo gerar o relatório como eu quiser. Eu vejo que é uma ferramenta muito ampla e é uma ferramenta que está tentando nos dar subsídios, né? Não são todos ainda, como eu já falei, que eles não são brasileiros, mas eles estão traduzindo tudo. O aplicativo inteiro está em português, ok? Mas se vocês quiserem baixar algumas coisas de professores, algumas coisas estão em português, outras não. Se vocês pesquisarem no YouTube como Class Dojo, vocês vão ver que tem muitos videozinhos, muitas historinhas animadas, e a grande maioria delas está em inglês. Eu percebo que está tendo falta de professores de inglês para traduzir. Isso é interesse da própria região, né? Então, no Brasil, como é uma ferramenta nova, precisaria de mais pessoas traduzindo, que seria bem legal, porque as ferramentas são maravilhosas, as historinhas são super bonitinhas, mas eu, por exemplo, como não falo inglês, então eu não utilizo aquelas ferramentas, eu utilizo somente aqui o aplicativo. O aplicativo, ou no caso aqui, eu estou usando via Google mesmo, né, pelo site. Mas eu percebo que é muito legal mesmo. E tem, ó, adicionar post. Eu posso agora adicionar post para a turma toda e vai todo mundo receber o post na mesma hora. Então, assim, é super legal. Eu vejo muita diferença na minha turma. Deu um resultado, assim, sobrenatural mesmo. Fiquei muito feliz. E aqui a turminha do infantil que eu comecei essa semana passada, né? Como eu falei, tá bem recente. Mas mesmo assim, eu já tô vendo bastante criança se movimentando. Toda vez que eles veem uma fotinha do aluno, do amiguinho, né? Eles acabam querendo participar também. Então, aqui eu deixo minha sugestão de utilização, que é o Class Dojo, para incentivar a turminha a fazer mais as atividades, estarem participando, ok? Muito obrigada, e vou deixar uns arquivinhos aí também para vocês darem uma olhada, tá bom? Fica com Deus. Obrigada!